Olá pessoal, professora Michele Guerra, e nesta videoaula nós vamos trabalhar com a função C. Então a função C ela tem uma estrutura onde você pode, você vai checar uma condicional e em cima dessa condição você vai determinar o que o Excel precisa fazer, se ele precisa exibir um cálculo, se ele vai exibir uma frase. Nós temos aqui uma sequência de exercícios, todos eles vão utilizar função C. Alguns exercícios são função C simples e a outra função C ela é encadeada, então mais de uma função C dentro da outra. Vamos começar com este exercício aqui, onde eu tenho que calcular o INSS dos funcionários. Obviamente que é um cálculo aqui bem simples, mas nós vamos imaginar, supor que esse primeiro funcionário ele ganha R$260, nós temos que fazer o desconto do INSS em cima desse valor e em seguida ele vai fazer o total do cálculo. Veja aqui que na célula aqui do cálculo, do total, ele já tem o valor do salário com o desconto do INSS. Então, é salário B3 menos C3, que é onde está localizado o INSS. Então, o cálculo que aparecer aqui, ele automaticamente vai fazer salário menos INSS, e é o que vai resultar aqui. Então, por hora eles estão iguais, porque eu não tenho nenhum valor aqui dentro. Então, se eu colocar, por exemplo, R$100 aqui, ele já vai fazer essa subtração de forma dinâmica. Mas nós não vamos fazer isso de forma manual, nós vamos fazer isso aqui de forma programada. Então, iniciando igual C, e ele já vai puxar a função para mim, certo? E aí eu vou abrir o parênteses. Aberto o parênteses, ele já traz uma colinha para mim do que ele espera. Então, ele espera um teste lógico, ponto e vírgula, um valor, caso esse teste lógico seja verdadeiro, e eu vou colocar um ponto e vírgula e um valor caso esse teste lógico seja falso. Então, o que eu preciso comparar? Qual que é o meu teste lógico? Aí eu tenho aqui embaixo falando que se o salário for maior ou igual a 700, eu quero que apareça o cálculo salário vezes 9%. Então, esse aqui seria o valor verdadeiro. E se o salário for menor ou igual a 699, eu quero que ele calcule salário vezes 7%. Então, esse aqui seria o valor falso da minha condição. Então, se salário D3, né, for maior ou igual a 700, ok? Ponto e vírgula. O que eu quero que apareça? Eu quero que apareça salário vezes 9%. Ponto e vírgula. O que eu quero que apareça caso seja menor que 700, ou seja, que seja menor ou igual a 699, eu quero que ele faça salário, ou seja, B3, vezes os 7%. Fecho um parênteses e aí eu aperto Enter. Essa aqui é o cálculo, né, do INSS sobre o salário do funcionário neste exemplo aqui. Então, se eu apertar Enter, ele já calculou, né? Ele já fez o cálculo. Vamos observar aqui na minha barra de fórmulas o que está sendo executado aqui dentro. Então, o meu salário, ele é maior ou igual a 700? Não, ele é menor. Então, logo, ele está fazendo este cálculo aqui, ó. B3, ou seja, 260 vezes 7%, que dá o equivalente a R$ 18,20. Então, ele já calculou 260 menos 18,20, que equivale a R$ 241,80. Então, seria isso. Vamos supor que esse funcionário ele ganhe 1.260, que é um salário mais perto do atual, né? Da moeda atual. Então, seria o equivalente ao desconto de R$ 113,40. Vamos fazer
o cálculo novamente aqui embaixo. Vamos repetir. Então, igual C, abre parênteses, teste lógico. Ou seja, vamos fazer o teste. Vamos checar se salário é maior ou igual a 700, certo? Aí, ponto e vírgula. O que eu quero que seja exibido caso isso seja verdade? Eu quero que ele faça salário vezes 9%. Ponto e vírgula. Caso não seja, eu quero que ele faça salário vezes 7%. Fecho o parênteses e aperto Enter. E aí, da mesma forma, ele fez a execução, ok? Então, é assim que eu vou fazer os demais cálculos. Vamos para um próximo exercício aqui. Eu vou localizar aqui o meu mouse, né? A minha seta aqui, e ele aparece essa caixinha aqui com algumas explicações. Então, concurso de bebuns. Então, eu tenho os competidores, né? E os tipos de bebidas aqui. Então, eu quero que seja exibido. Então, assim, ó, total de doses. Se o total de doses for menor que 10, eu quero que exiba a palavra normal. Se o total de doses for igual a 10, eu quero que apareça a balança, mas não caro. Se o total de doses for maior do que 10, eu quero que apareça que ele está ruim demais. Então, nosso cálculo vai ser em cima desse campo aqui do total de doses. Então, eu inicio lá com igual C, abro parênteses. Primeiro teste, total de doses. Se o total de doses for menor que 10, ok? Ponto e vírgula. Eu quero que apareça escrito normal, tá? O normal precisa ser entre aspas para que ele consiga entender que é um campo de caractere. Então, é um campo escrito, tá? Eu só vou usar essas aspas quando eu precisar exibir uma frase, um conteúdo escrito. Quando é um conteúdo numérico, uma conta, não há necessidade. Veja que não são apóstrofes, são aspas. Aquela que quando você aciona, já aparece dois pontinhos lá em cima, ok? Então, vamos continuar. Aí, ponto e vírgula. Agora, ao invés de eu colocar um valor normal, eu preciso checar uma outra condição, que é se as doses são igual a 10. Então, eu vou pôr C novamente, abro parênteses, vou checar se doses é igual a 10. Ponto e vírgula. O que eu quero que seja exibido? Aspas, eu quero que seja exibido a frase balança, mas não cai, tá? Fecho aspas. Ponto e vírgula. Aí aqui eu posso ir pela exceção. Então, assim, se não for nem menor que 10 e se não for igual a 10, só pode ser o quê? Maior que 10. Então, eu não precisaria checar essa terceira condição. Bastaria eu colocar aqui como se fosse um valor falso. Eu colocaria ruim demais, né? Fecharia dois parênteses, porque foram dois parênteses que eu abri. Eu fecharia dois parênteses e ele já iria checar. Então, ele checou se é menor, se é igual. Se não for nenhum desses dois, obviamente, só pode ser maior e logo a frase a ser exibida seria ruim demais. Mas, se eu colocasse mais uma função C aqui, neste momento, ele não daria erro nenhum, ok? Ele daria tudo certo. Então, vamos apertar Enter e vamos ver. Vamos checar se está certo. A dose aqui está escrito 9. 9 é menor que 10? Sim, é menor. Então, apareceu escrito normal. Vamos trocar a dose aqui? Vamos colocar igual a 10? Se eu colocar 10 aqui, ele deveria aparecer balança, mas não cai, certo? Que é a segunda opção aqui.
E se for maior que 10? Teria que aparecer ruim demais ali, né? Perfeito. Chequei as 3 condições para ver e está de acordo. Então, vamos repetir mais uma vez. Vou aumentar o zoom aqui. Então, seria igual se, abre parênteses, vou testar se doses for menor que 10, ponto e vírgula, ele deve aparecer escrito normal. Ponto e vírgula, se, abre parênteses, doses for igual a 10, ponto e vírgula, quero que apareça escrito a frase balança, mas não cai. Ponto aspas, ponto e vírgula, e aí a última condição, vamos colocar aqui mais uma função C, só para a gente entender que se eu checar, também tá tudo certo. Se dose maior que 10, ponto e vírgula, abre parênteses, eu escrevo ruim demais. Feche parênteses, 3 para fechar, porque foram 3 abertos. Veja que ele vai identificando pelas cores. Então, ó, esse é roxo, esse é o vermelho, que é par desse, e o preto é sempre aquele que fecha o último, tá bom? Então, tá aí, ó, a dose é 20, 20 cairia nessa terceira opção aqui, maior que 10, então a palavra correta seria ruim demais. Vamos para mais um exemplo aqui, um terceiro exercício aqui, para a gente checar como que a gente poderia fazer. Então, aqui é uma tabela de campeonato, de vitórias, empates, derrotas, né? E o total de pontos. E a situação é, se o total de pontos, ou seja, é sobre essa coluna que nós estamos falando, for maior ou igual a 8, vai aparecer escrito situação classificado. Se o total de pontos for menor do que 8, desclassificado. Então, igual se, abre parênteses, total de pontos maior ou igual a 8, ponto e vírgula, eu quero que apareça escrito, não vamos colocar só classificado, tá? Classificado. Então, vai aparecer aqui classificado. Caso contrário, ou seja, caso seja menor do que 8, ele vai aparecer a palavra desclassificado. Aspas, feche parênteses e aperto o Enter. Então, 7, né? É menor que 8? Não. É maior do que 8. Então, ele não está classificado. 7 é menor do que 8? Sim. Então, a situação é desclassificado. Vamos aumentar o ponto aqui? Vamos colocar 9 pontos? Se eu colocar 9 pontos, ele já trocou aqui, foi para a situação classificado. Vamos para mais um exemplo? Nós temos aqui uma loja, né? Onde nós temos os funcionários, os produtos e a quantidade de vendas. Então, ele precisa de um relatório, né? Se a venda for maior do que 5, ele quer que apareça escrito ótimo. Se a venda for menor do que 5, é para aparecer péssimo. E se a venda for igual a 5, ele deve aparecer regular. Então, vamos lá. Igual se, abre parênteses, vendas, né, maior que 5, ponto e vírgula. Temos que aparecer a palavra escrito ótimo. Ponto e vírgula. Se vendas, se, abre parênteses, vendas, né, que está ali no campo no C3, certo? For menor que 5, eu quero que apareça escrito péssimo. Então, péssimo, ponto e vírgula. E vamos checar a última condição. Se, abre parênteses, o C3, né, que é o campo onde está a venda, for igual a 5, ponto e vírgula, aspas, ele deverá aparecer escrito regular. Aspas novamente, e eu fecho 3. Um desse primeiro, o vermelho, e o preto lá do último. Aperto Enter. Então, ele classificou a venda como ótimo, porque ótimo
ele está aqui, ó, no maior do que 5. Vamos diminuir, vamos colocar igual a 5? Se eu colocar igual a 5, ele tem que aparecer aqui, ó, regular. Ah, está ok. Se for abaixo de 5, ele tem que aparecer péssimo. Então, vamos colocar o número 4 para a gente testar. Está aparecendo o número, o resultado correto. Eu encerro aqui o conteúdo desta videoaula. Se tiver dúvidas, escreve para a gente. Bons estudos e até a próxima!